A paz do Senhor, jovem. Essa é a lição número 5 da classe de jovens. A autenticidade contra uma fé morta. O que é fé morta? Uma fé morta, em rápidas palavras, significa quando uma pessoa diz que tem fé em alguma coisa, mas não age para aquela coisa acontecer. Para esta aula, os hinos sugeridos 186, 227 e 610. Texto principal. Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. 1 João capítulo 3, versículo 18. Resumo da lição. A nossa fé em Jesus Cristo precisa ser revelada mediante as nossas ações. Em outras palavras, não é uma questão de eu falar que eu tenho fé em Jesus, mas as minhas atitudes devem mostrar que eu realmente tenho fé em Jesus. Porque muitas vezes nós vivemos uma vida de hipocrisia. Falamos que temos fé, mas não agimos de acordo com o que dizemos que temos fé, né? Então é importante que a nossa vida de dizer tenha muito a ver com aquilo de fazer. Introdução. Abordaremos os perigos de uma fé improdutiva, a evidência da fé por meio de ações e exemplos bíblicos de uma fé viva. É interessante falarmos de fé porque a nossa vida, entre uma coisa e outra, a fé é um dos pilares. A fé, a santidade, entre outros, né? A meditação da palavra. A fé ela é extremamente importante para a vida cristã. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então não adianta eu fazer boas obras, mas eu não tenho fé no Senhor. Eu apenas faço uma boa obra. Eu faço coisas grandiosas. Eu tenho algo que realmente eu resolvo problemas de muita gente, porque eu tenho como fazer, eu tenho recursos para fazer. Mas eu não faço aquilo porque eu tenho fé no Senhor. Eu faço porque eu faço, apenas por fazer, eu não tenho fé. Então, é muito importante esse extremo, né? Nós devemos muito melhor equilibrar esses extremos. Ou seja, eu devo ter fé e ação, porque obra, né, no caso. Porque quando alguém diz que tem fé e não age de acordo com a fé que diz ter, é uma hipocrisia, né? Uma fé morta. Agora, se por outro lado ele tem a obra, mas não tem a fé, essa obra também ela é morta. É claro, a obra que eu quero dizer é que nesse sentido, que eu tenho uma obra, né? Eu faço as coisas, mas eu não tenho fé no Senhor, significa dizer que a minha obra em si ela é boa, mas ela não me trará a salvação. Por quê? Porque a salvação é pela fé. E a pessoa que é salva pratica boas obras. Os perigos de uma fé improdutiva. Inutilidade. Tiago, no capítulo 2, nos faz duas perguntas. Que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? É hipocrisia, né? A pessoa diz que tem fé, mas não age de acordo com a fé que ele diz ter. Porventura, a fé pode salvá-lo? Bom, nesse caso não. Por quê? Porque é uma fé extremamente morta. Por quê? Porque a fé, ele diz que tem fé, mas somente com os lábios. Lembra que Jesus falou? Esse povo me glorifica com os lábios, mas o coração está longe. O que Jesus estava dizendo? Eles dizem que têm fé em mim, mas eles não creem em mim. Então, veja que é importante que uma fé que não se traduz em ação, ela é inútil. Então, se eu digo que eu tenho fé, mais uma vez, eu quero que você guarde muito isso no seu coração, jovem. Se eu digo que eu tenho uma fé para algo que Deus vai fazer, mas eu não ajo de acordo com essa fé é inútil. Essa fé não vai fazer absolutamente nada. Ela não terá nenhum valor. Pode até acontecer que porque eu faço algo, por eu fazer algo, né? E claro, vai ter uma consequência até boa, um resultado bom. Se eu faço algo bom, uma consequência boa. Como nos diz Gálatas capítulo 6, versículo 7, de Deus não se zomba, tudo aquilo que o homem plantar, isso também se fará. Então, se eu planto uma boa semente ou faço uma boa obra, é claro que essa boa obra vai me trazer bons frutos. Mas ainda assim, eu não serei salvo. Por quê? Porque eu apenas pratico a obra, mas eu não tenho fé. Então, veja que aqui são sempre dois extremos. A fé tem que estar sempre entrelaçada com as obras.
Uma não vive sem a outra. Engano espiritual. Desta forma, o auto-engano espiritual ocorre quando há discrepância entre o que a pessoa diz acreditar e o que ela realmente faz. Aqui, como eu estava dizendo, e vou falar muito nessa aula sobre isso, porque é muito importante que isso fique guardado no seu coração, para que você não seja mais uma das muitas e muitas pessoas, das milhões de pessoas no mundo, que acham que porque tem uma fé, diz ter fé no Senhor, mas não pratica uma obra, acha que vai ser salvo. Por outro lado, pessoas que praticam boas ações, mas não têm fé e da mesma forma acham que serão salvas. Não serão. Nenhuma das duas terá salvação nesse sentido. Então, uma fé superficial, ela não transforma caráter. Quando nós olhamos, por exemplo, para os discípulos, nós vemos que há uma questão muito intrínseca da questão da fé e da obra. Você vê que eles faziam as coisas, eles obedeciam o que Jesus fazia, o que Jesus mandava fazer. Eles tiveram fé? Claro que eles tiveram fé. Tiveram dúvida? Sim, eles tiveram dúvida, momentos de dúvida. Todos eles tiveram momentos de dúvida. Mas quando há uma fé genuína, realmente há uma mudança de caráter. Eu gosto muito da ideia de Zaqueu. Eu gosto muito ali de Lucas 19, que fala sobre Zaqueu, pela questão de que Zaqueu queria ver quem era Jesus. É muito interessante que Zaqueu não procurou Jesus para que Jesus fizesse algo na vida dele, mudasse aí a sua vida financeira ou uma outra coisa. Jesus só queria saber quem era. E isso é muito interessante porque, pelo menos pelos relatos bíblicos, eu não lembro de nenhum caso que o Senhor Jesus se ofereceu para ir na casa de alguém, a não ser na casa de Zaqueu. Eu não lembro se tem outro. Se tiver outro, se você lembrar, por favor, deixe aqui nos comentários. Por que isso? Porque isso foi uma mudança de caráter. Quando o Zaqueu quis ver quem era Jesus, ele subiu numa árvore. Para trazer aqui para nós, seria possivelmente como se fosse um pé de laranja, por exemplo. É claro que o pé de laranja não suporta um homem, também não é tão alto. Mas só para a gente entender, porque era muito cheio de espinhos. Então as pessoas dizem muito que esse sicômoro, né, que as pessoas dizem que ele subiu, é uma árvore que tem muitos espinhos. Então realmente existe uma certa dificuldade para subir, de tão tamanha vontade que Zaqueu tinha de ver quem era Jesus. Então o que aconteceu? Quando ele viu Jesus, interessante que Jesus disse o que para ele? Zaqueu, desça depressa, porque me convém pousar em sua casa. Então Zaqueu desceu e o que aconteceu ali? Uma transformação de caráter. Zaqueu disse, olha, se eu tiver defraudado alguém, vou devolver 4 vezes mais. O que é isso? Ele teve realmente fé no Senhor. O Senhor, a fé de Zaqueu realmente mudou o seu caráter. Ele realmente mudou o caráter. Da mesma forma, Saulo, ou Paulo, como você achar melhor. Sim, Saulo e Paulo tinham os dois nomes, né? Atos capítulo 13, versículo 9. Então veja que há uma questão muito interessante também sobre Paulo. Paulo agia de uma forma, mas quando ele se encontrou com o Senhor Jesus, houve uma mudança de caráter. É o quê? Uma fé genuína no Senhor. Ele creu que realmente Jesus ele era o Cristo. Então observe que quando uma fé é superficial, ela nada tem proveito. Veja o relato de Lucas capítulo 18, versículo 18, vai falar sobre o jovem rico. Aparentemente ele tinha fé. Por que ele tinha fé aparentemente? Porque ele conhecia os mandamentos. Jesus disse o que ele chegou. Bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? O que Jesus falou para ele? Conhece os mandamentos? E Jesus mencionou alguns mandamentos ali. E o que aquele jovem falou? Respondeu, isso eu tenho visto desde a minha mocidade. Então realmente ele parecia ter uma fé. Mas olha que interessante, quando Jesus realmente deu ali uma prova, queria realmente uma prova de caráter, de mudança, o que Jesus falou? Então vai, vende o que tens, divide com os pobres e terás um tesouro comigo. O que o jovem fez? Saiu da presença do Senhor. Por quê? Porque aparentemente ele tinha uma fé, mas a fé daquele jovem era superficial. Ele apenas sabia, ele apenas conhecia os mandamentos, mas ele não praticava de uma certa forma direta. Até porque o observar, apesar dessa ideia de observar realmente dá a ideia de que realmente ele praticava isso, mas era só mais no sentido de ritual. Era só uma questão de ritual. Porque se ele realmente cresce no Senhor Jesus, o que ele faria? Não, o Senhor Jesus mandou eu fazer isso, é isso que eu vou fazer. Ele teria fé no Senhor Jesus, mas ele não teve.
Então, muitas vezes, as pessoas podem muitas vezes confundem conhecimento com comunhão. São duas questões completamente diferentes e mais uma vez aqui eu vou ressaltar. A comunhão, ela excede o conhecimento. Como assim? Vou te dar um exemplo prático. Quando alguém conhece a Deus e não tem comunhão com Ele, é possível conhecer a Deus sem ter comunhão? Sim, é possível, através da palavra. Um estudioso da palavra, ele vai conhecer a Deus. Olha aquele grande conhecimento que tem, né? O conhecimento da palavra. Isso pode ser um pastor, pode ser um padre, ou um outro líder religioso, ou uma pessoa que não tem nenhuma religião, um ateu, por exemplo. Então, uma pessoa que ler a Bíblia, ele realmente vai conhecer quem é Deus. Mas ele tem comunhão com Deus? Não, não tem. Então ele vai para o céu? Não, ele não vai. É importante ter conhecimento da parte de Deus? Claro, o Senhor Jesus disse o quê? O que a palavra do Senhor nos diz? O meu povo é destruído por quê? Porque falta conhecimento. Oséias 6,3, né? Então, prossigamos sem conhecer o Senhor, não é assim? Então, é importante ter conhecimento? Sim, é extremamente importante. Mas a comunhão, ela excede o conhecimento. A comunhão com Deus é mais importante do que o conhecimento. Há pessoas, por exemplo, que não sabem nem ler nem escrever. Ou seja, de uma forma literária, eles não têm nenhum conhecimento de Deus nesse sentido. Mas a comunhão da oração é diferente. Hoje eu tive, por exemplo, na minha casa, eu recebi uma visita de um amigo e de sua mãe. Interessante que a sua mãe não sabe nem ler nem escrever. E antes de saírem, fizeram uma oração. E olha, foi difícil de acompanhar a oração dela. Por quê? Porque ela não tem o conhecimento da letra. Mas a comunhão que ela tem é muito profunda. Isso é só para te dar um exemplo. A comunhão, ela é muito mais importante do que o conhecimento. Então, eu vou buscar mais a comunhão do que o conhecimento? Não, nós temos que buscar a ambos. Mas entre um e outro, sempre você precisa optar pela comunhão com Deus. Como é que eu tenho comunhão com o Senhor? Orando ao Senhor. Buscando a Deus em oração, em jejum, na fé, né? Ter fé no Senhor Jesus e na prática da fé. Então isso vai te trazer comunhão com Deus. Por exemplo, quando você conhece uma pessoa, como é que você sabe que você conhece bem essa pessoa? Porque você conversa muito com essa pessoa, então você tem intimidade com essa pessoa. Da mesma forma é o Senhor. A nossa relação com o Senhor é assim. Nós conversamos com Deus através da nossa oração. Nós oramos ao Senhor, nós estamos conversando com o Pai. Então, quando você começa a orar muito com o Senhor, você começa a ter mais comunhão com o Senhor. E é muito interessante essa questão da comunhão. Olha a questão do conhecimento da comunhão. Quando uma pessoa, por exemplo, não sabe nem ler nem escrever, por exemplo, não tem um conhecimento da letra, isso, claro, cabe para outras pessoas também, para a pessoa que é doutor, reverendo, seja quem for, tem a intelectual. Olha que interessante, quando essa pessoa tem comunhão com o Pai, ela tem comunhão, o que acontece? Ela acaba conhecendo certas coisas. Por quê? Porque Deus revela. Deus só vai revelar as coisas para quem tem comunhão com Ele e não para quem tem conhecimento. O conhecimento, é claro, você terá um certo conhecimento em parte, você vai observar a palavra. Olha que interessante, eu nunca tinha observado isso na palavra. Isso, claro, você vai ter uma coisa ou outra. Mas eu digo a questão da revelação, por exemplo. Quando vai acontecer algo extraordinário no mundo, ninguém sabe, mas você sabe. Por quê? Porque você tem comunhão com Deus e Deus já te falou o que vai acontecer. Então veja que é diferente ter comunhão e ter conhecimento. Há pessoas que têm conhecimento e não têm comunhão. Há pessoas que têm comunhão e não têm conhecimento. Há pessoas que não têm nem comunhão e nem conhecimento. E há pessoas que são pessoas excepcionais, que são pessoas que têm conhecimento e têm comunhão. Testemunho ineficaz. A fé improdutiva prejudica o testemunho cristão. Quando os crentes não vivem de acordo com sua fé professada, isso pode levar outros a questionar a autenticidade do cristianismo. Uma fé sem obras falha em mostrar o poder transformador do Evangelho. É muito interessante uma história de T.L. Osborne, Tommy Lee Osborne. Ele era um evangelista americano, né, de Oklahoma, nos Estados Unidos. Ele já partiu para a eternidade já faz um tempinho. E sempre quando fala essa questão de questionar, eu lembro muito da história dele. Ele era um evangelista e ele foi para a Índia fazer um trabalho missionário lá. Quando ele chegou lá, não aconteceu absolutamente nada. Por quê? Porque apesar dele ter fé no Senhor, ele ainda não tinha as questões da comunhão, por exemplo. Ele era como se fosse um novo convertido, por exemplo. É um novo convertido que é a melhor pessoa para trabalhar na igreja, é o novo convertido. Ele quer tudo para ontem, ele quer fazer, ele tem prazer em fazer.
Só que existem algumas questões que o novo convertido não sabe. T.L. Osborne, apesar de na época não ser um novo convertido, mas a ideia era essa, ele foi para a Índia e começou a pregar o evangelho com toda a sua firmeza e seu fervor. Só que não acontecia o que ele falava que ia acontecer. Não acontecia, por exemplo, do cego voltar a ver. Então parecia que o cristianismo para o povo da Índia era só mais uma religião. E o que aconteceu? Ele voltou para os Estados Unidos, fez alguns trabalhos, questionou um pouco ao Senhor, que claro, vai questionar porque não aconteceu nada. Tempos depois ele entendeu e depois ele voltou para a Índia. Quando ele voltou para a Índia, aí sim, o poder de Deus foi manifesto naquele lugar e muitas pessoas aceitaram a Cristo. Por quê? Porque quando ele falava que o cego ia voltar a ver, realmente o cego voltava a ver. Quando ele orava por pessoas, os coxos se levantavam. Então as pessoas observavam que realmente estava acontecendo um milagre ali. Por quê? Porque o testemunho de fé de T.L. Osborne, claro, a comunhão, sempre lembrando, é Deus quem faz, é Deus quem opera o milagre através de alguém, nesse caso, através de T.L. Osborne. Então o irmão Osborne, como ele gostava de ser chamado, então o irmão Osborne, ele conseguiu observar que realmente existe uma grande diferença entre você falar algo sobre o evangelho e aquilo acontecer. Então quando nós temos um testemunho ineficaz, ou seja, nós falamos que somos do Senhor, falamos do evangelho, mas infelizmente as nossas atitudes não condizem com aquilo que eu estou dizendo que eu sou. Então o que acontece? A gente acaba criando, não como diz Mateus 5,13, né? Vós sois o sal da terra. Nós acabamos virando até motivo de chacota. Porque as pessoas, o cristão fala que vai acontecer isso e não acontece. Então é importante que nós venhamos ter uma comunhão com o Senhor a ponto de que quando nós abrirmos a nossa boca para falar do Evangelho, que vai acontecer algo, realmente acontecer para a glória do nome do Senhor. A nossa fé não pode estar alicerçada em rituais. Já viu que, por exemplo, não sei se na sua casa, na sua casa não, na sua igreja é assim? Às vezes na minha acontece. As pessoas acharem que, porque pratica certos rituais na igreja, então a gente está fazendo direito. Então estamos fazendo certo porque realmente as Assembleias de Deus diz que nós temos que cantar 3 hinos da harpa, depois vamos fazer a leitura devocional, depois vamos distribuir as oportunidades. Isso é o quê? Isso é um ritual. Há pessoas que são muito presas a esse tipo de coisa. Acham que o culto não pode ser diferente, por exemplo, porque se for diferente Deus não vai atuar. A Bíblia diz que nós temos que ter o quê? Um cântico novo ao Senhor. O que seria esse cântico novo? A minha adoração precisa ser diferente. Por quê? Porque quando a minha adoração é diferente, o Senhor olha para mim diferente. Então, se eu tenho algo, uma adoração, que geralmente cada pessoa tem um tipo de adoração específica, por exemplo, talvez no seu caso, seja você louva sempre ao Senhor. Então, a sua forma de adorar o Senhor é louvando. Mas quando um dia você não louva e faz algo diferente, você atrai a presença do Senhor. Por quê? Porque o Senhor não quer mais ouvir o seu louvor? Não, porque você está fazendo algo diferente. Então, há pessoas que são muito presas a rituais. Acha que Deus só vai atuar se o ritual for o mesmo. Se for os mesmos hinos, por exemplo, que serão cantados no início do trabalho, por exemplo. Então, a nossa fé não está, lembrando mais uma vez, a nossa fé não está nos rituais, também nas tradições, né? Por exemplo, geralmente o cristão usa terno e gravata, que é algo bom. Mas isso é o que? Isso é apenas uma tradição boa, sim, é uma tradição boa, saudável, mas esse calor que faz em Cuiabá, por exemplo, né, lá em Fortaleza, lá no Ceará, né, lá no Rio de Janeiro, então é uma situação que às vezes não fica muito bem, né? Imagina, você está num sol de 40 graus, sensação térmica de 50, de terno e gravata, suando igual pano de cuscuz, e está falando que o Senhor Jesus te refrigera. Você vai parecer o quê? Vai parecer que você está sendo uma pessoa mentirosa. Por quê? Porque Jesus refrigera a nossa alma, mas o nosso corpo aí é o ar-condicionado. Então nós temos que ter cuidado com essas tradições. Não é, eu lembro que quando eu estava fazendo um trabalho ao ar livre, na verdade eu estava somente presente, eu não estava participando em questões de liderança, eu estava apenas presente. Eu observei algo interessante, que um pastor, um evangelista, chegou inclusive um evangelista do nosso campo, chegou no culto em ar livre, e o dirigente daquele culto em ar livre, que o sol estava com mais de 40 graus, não estava de terno e gravata.
Ele foi dando meia volta e foi para casa. Por que o senhor vai embora? A pessoa acabou de chegar? Não, eu nunca vi isso. Um irmão tá na liderança do culto, não está usando terno e gravata. Não é assim. Isso está errado. Aí o pastor presidente, não é bem assim. Você entendeu errado. O que era isso? Ele estava preso à tradição. Estou dizendo para você não usar tradição, não usar terno e gravata, não. Estou dizendo que há questões que nós devemos ter colocações. A nossa fé não está firmada em tradições, porque a igreja, a Assembleia de Deus usa terno, então Deus só vai atuar se usar terno. Não é assim. Então a nossa fé não está também alicerçada neste negócio. Ou em expressões externas de religiosidade. Já viu pessoas que fazem questões de ser religioso? Né? A questão da religiosidade. Eu sempre fiz assim, então eu sempre vou fazer assim. Então é a mesma coisa praticamente da tradição, né? Talvez não tenha nem diferença entre a tradição e religiosidade. Mas a tradição é mais uma questão interna da igreja, por exemplo, como ritual. A religiosidade é mais algo que a pessoa mostra ser, e o que muitas vezes pode ser que não seja. Então, é só meras expressões externas. Pode não estar conivente com a verdade. Então, a nossa fé também não está firmada nesse negócio. Sem um comprometimento genuíno com os princípios morais e éticos, como é que nós demonstraremos a nossa fé? Como é que pode eu dizer que eu sou cristão, que eu sou salvo na pessoa de Cristo, mas a minha conduta não é moral, não é ética? Então, não há compatibilidade. Então, nós devemos observar que a fé, ela é o conjunto da obra, né? Por quê? Porque a pessoa que diz que tem fé, geralmente a pessoa diz que tem, geralmente é porque não tem, né? A pessoa geralmente que tem fé, nós observamos, é diferente. São pessoas diferentes. Você vê que a atitude dela é diferente. As atitudes, as situações são diferentes. Ela não diz que tem fé que vai fazer, ela vai lá e faz. Então é diferente. Por quê? Porque a fé, quando você tem fé em algo, você acaba fazendo aquilo. Você opta por fazer. Quando você, por exemplo, você pede autorização para o seu pai, para sua mãe, para ir para uma festa, por exemplo, ou para a casa de um amigo, dependendo da sua idade também, né? Que alguns jovens são independentes. O que acontece? Você fica naquela empolgação. E você, antes de você chegar, olha pai, o senhor me autoriza a ir para tal lugar? Mas antes de você falar isso para ele, o que você já fez? Você já preparou sua roupa, seu calçado, não é assim? Os seus acessórios, você já separou tudo, porque se o pai deixar, você já com tudo pronto. Por quê? Porque você tem fé que ele vai permitir. É assim que a nossa fé precisa funcionar. Quando eu peço algo ao Senhor, eu preciso estar pronto. Porque se Deus me autorizar, eu já estou com aquilo pronto para fazer. Então é muito interessante a nossa questão da fé, porque realmente a nossa fé ela precisa ser observada em atitudes. A evidência da fé por intermédio das ações. Fé e ação. Tiago 2,17 afirma que a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. É morta em si mesma. A verdadeira fé sempre se manifesta em ações, embora não seja ela substituto para a fé, mas uma expressão natural dela. A fé é ineficaz se não vier acompanhada de ação. Quantas vezes nós observamos pessoas que não observam esse ponto de Tiago, não? Que a fé, se não tiver obra, ela é morta. De que essa fé vai valer? De absolutamente nada. Há algo, por exemplo, eu creio que eu tenho fé que Jesus é o Salvador, mas eu não o aceito como Salvador. Olha, de que está valendo a minha fé? De nada. Por quê? Porque eu tenho fé que Jesus é o Salvador, mas a minha atitude não condiz com a minha fé. Ou seja, eu digo que Jesus é o Salvador, mas eu não o aceito como Salvador. Então a fé ela vai sempre andar de mão dada. Ela precisa andar de mão dada com a atitude, com a obra. Então é muito importante, jovem, que você tenha no seu coração e a questão da atitude. Eu tenho fé, mas eu também tenho a atitude. Um exemplo prático. Você está desempregado, tem fé que o Senhor Jesus vai abrir uma porta de trabalho para você, mas você não vai na empresa colocar seu currículo. Você acha mesmo que Deus vai abrir uma porta de trabalho para você? Não, não vai. Por quê? Porque você tem fé, mas não tem atitude. Quando você diz que você tem fé, você ora ao Senhor, apresenta o seu currículo ao Senhor, por exemplo, e você sai, você pega o seu currículo, a sua carteira de trabalho, sua identidade, seu CPF. Senhor, estou saindo para
procurar uma porta de trabalho, seja feito segundo a sua vontade. Você tem fé que o Senhor vai abrir, mas você faz o quê? Você vai lá na empresa colocar o seu currículo. É isso que faz a diferença, é a sua atitude que faz a diferença. Da mesma forma, também até na questão do namoro, por exemplo, talvez você deve estar aí no momento de namoro, né? Está na idade, né? O que você faz? Eu quero muito aquele jovem, aquela jovem, eu vou pedir ao Senhor, mas eu também vou dar uma investida, né? Você também investe. Por quê? O Senhor não vai abrir as portas e vai entregar a jovem ou jovem no seu braço, mas não vai mesmo. E isso é muito importante porque muitas vezes as pessoas acreditam assim, não, Deus vai preparar um varão ou uma varoa para mim. Não, não vai. O Senhor não vai. Não vai, não vai, não vai. Põe isso no seu coração. A atitude é sua. É você quem escolhe com quem você vai ficar para o resto da vida. A decisão é sua, única e exclusivamente sua. O Senhor pode até confirmar o seu namoro, o seu noivado, o seu casamento. Mas ele dizer, olha, você, fulana, vai casar com aquele ali? Não. Mas não vai mesmo. É claro que existem questões muito específicas, mas extremamente raras, põe isso no seu coração, extremamente raras, que uma situação ou outra, o Senhor meio que mostre o caminho, olha, é com aquela ali, é com aquele ali, mas é extremamente raro. Na verdade, eu só conheço um caso. Biblicamente, por exemplo, eu só lembro de um, né, que foi Adão e Eva, né, que o Senhor preparou a Eva para Adão. Acho que é o único caso. E depois olha o que Adão falou. A mulher que tu me deste. Olha como é que Adão agora lançou em rosto. Lançou no rosto de Deus. Olha, foi a mulher que tu me deu, não te pedi nada. Olha como é que é a questão. Então, não pense você que o Senhor vai me preparar um varão e vai me preparar uma varoa. Não, ele não vai. A atitude tem que ser sua. Você tem que ter fé e atitude. Amor em ação. O texto de 1 João 3,17 expressa a mesma ideia. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Não, não permanece. O amor aqui deixa claro aqui, melhor, mas fecha o coração, ou seja, fecha o bolso, né? É muito claro algumas atitudes que o cristão precisa atentar. O amor em ação. O que é amor em ação? Não é você dizer que ama alguém. É importante ouvir? Claro que é importante. Pode até salvar uma vida quando você faz uma declaração dessa para alguém, desde que, claro, seja verdadeiro. É importante? Claro que é importante. Mas quando você tem uma situação financeira melhor do que o seu irmão, o seu amigo, o seu vizinho, que às vezes nem é cristão, né? E você vê que está passando uma situação difícil financeira, está faltando lá o mantimento na casa dele, e você tem recurso para fazer e ora a Deus para que Deus dê um trabalho para ele, você não está colocando o seu amor em ação. Então a sua fé aqui não vai demonstrar absolutamente nada, não será edificante na vida de ninguém. Mas se você vê a situação, você vai, pega do seu, entrega para aquela pessoa, e mais uma vez, sem tocar trombeta, sem mostrar para ninguém que você está fazendo, é só entre você, Deus e aquela pessoa que está recebendo. Por quê? Porque assim Deus te recompensará. Então, quando você dá, ainda que seja um pouco, mas é o pouco que você tem, então o que isso demonstra? Demonstra o seu amor pelo próximo. Então, isso faz toda a diferença. Então, isso faz a diferença. Por quê? Porque o teu amor ali está em ação. Você realmente está tendo uma atitude com uma pessoa que realmente está necessitada. Então, é muito importante que nós vemos que tantas pessoas têm recursos, né? Eu digo a questão cristã, não vou falar da pessoa que não é cristã, né? Falando da pessoa cristã, tem condições de fazer e não faz. Obediência em ação. Fé e obediência a Deus são intrínsecas, ou seja, estão ligadas. Né? Sabemos que a fé genuína resulta em cumprir os mandamentos do Senhor e viver de acordo com a sua vontade. A fé genuína, ela é obediência. Como é esse negócio? Quando você diz que tem fé no Senhor, o Senhor manda você fazer algo e você faz, isso realmente mostra que você tem fé. Porque se você diz que tem fé, Deus te manda fazer algo e você não faz, você não tem fé. A sua fé ela é vã, a sua fé ela é superficial, ela não tem ela é inútil, né? Essa fé é inútil. Então, quando eu
obedeça ao Senhor, uma ordem que Ele está me dando, eu tenho fé que é o Senhor, eu sei que é o Senhor, eu tenho fé, e por eu ter fé no Senhor, eu vou fazer. Ah, mas isso é uma loucura. É uma loucura para você que não entende o Evangelho. Eu entendo a voz do meu Deus, eu compreendo a sua voz, eu reconheço a sua voz, então eu vou fazer. O que é loucura para todos, para nós é poder de Deus. Agora, se o Senhor Jesus me fala algo, me manda fazer algo, eu digo que tenho fé no Senhor e não faço, a minha fé é inútil. Por quê? Porque eu estou desobediente. Eu estou vivendo uma vida desobediente. Então, nós que somos da fé, nós precisamos compreender que a fé, ela resulta na obediência. Se alguém diz que tem fé, mas não tem obediência, não tem fé. A fé, ela é exclusivamente algo que está ligado diretamente com a obediência. Abraão e Raabe, exemplos de uma fé viva. Abraão. No capítulo 2, Tiago cita Abraão como exemplo de fé, destacando sua disposição em sacrificar seu filho Isaque em obediência a Deus. Foi a fé que levou Abraão a oferecer Isaque sobre o altar. Bom, como é possível, você não deve ser pai ainda, né? Mas imagina a situação desse pai, né? No caso, Abraão. Deus chegou para ele e disse, olha, me ofereça o seu único filho em sacrifício. O que Deus mandou ele fazer? Mandou matar o filho para Deus. Nós sabemos que Deus não aceita sacrifício humano. Não aceita. Inclusive tem um caso lá de Jefté, né, que ofereceu a sua filha em holocausto e ali realmente ele sacrificou a sua filha literalmente. Mas uma coisa é alguém prestar um culto ao Senhor, uma outra coisa é o Senhor receber. Então Jefté, ele ofereceu um culto ao Senhor, mas o Senhor não recebeu o sacrifício humano. Ele não recebe. Então veja que há uma questão aqui muito interessante e difícil, porque Abraão, o que ele tinha de mais importante em questões diretas de família era o filho. Então o que Deus disse? Olha, pega o seu único filho e sacrifica para mim. E há uma questão, uma fala de Abraão que eu acho muito interessante. Que ele saiu com o menino, o que leva a crer, parece que não falou nada com Sara, ele saiu e devia estar com alguém, porque ele disse, ficai aqui, porque iremos para lá e desceremos. Eu gosto muito dessa expressão desceremos, porque demonstra que realmente Abraão, ele não sabia como, mas ele sabia que ele voltaria com seu filho vivo. Ele não sabia como, mas sabia que sim. Tanto sabia que levou o filho para ser sacrificado. E olha que, quando ele chegou lá no momento do sacrifício, o menino perguntou, pai, eu estou vendo aqui a lenha, estou vendo tudo aqui preparado, mas e o cordeiro? Onde é que está? Ele era o cordeiro e não sabia. E o que Abraão disse? O Senhor proverá para si um cordeiro. Ou seja, ele ainda sabia que realmente Deus de alguma forma iria impedir do filho ser morto. E o que aconteceu? Apareceu ali um cordeiro e foi sacrificado, e Isaque foi poupado. Por quê? Porque um anjo desceu com um brado e disse, não façai tal coisa, porque estava dizendo para Abraão não sacrificar o seu filho. O que Deus estava fazendo ali? Estava fazendo um teste de fé com Abraão e ele foi aprovado. É por isso e por outras que Abraão é tido como o pai da fé, porque realmente ele tinha uma fé muito extraordinária. Era algo espantoso o tamanho da fé de Abraão. Mas temos aqui uma outra personagem que eu tenho algo interessante na vida de Raabe. Eu conheci duas Raabe. Conheci duas. Uma bem pequenininha, tinha cerca de 4 anos, a coisa mais linda do mundo. E uma outra que trabalhava numa concessionária de luz elétrica. E eu achei muito interessante porque são duas pessoas que não se conhecem, mas eu achei muito interessante o nome, porque é muito difícil uma pessoa colocar esse nome na sua filha. Eu vou deixar aqui na descrição o que significa o nome Raabe. Ela escondeu os espias hebreus e ajudou-os a escapar, demonstrando sua fé em Deus por meio de ações corajosas. Bom, Raabe era uma prostituta. Então, muito provavelmente é por isso que as pessoas geralmente não põem o nome da filha de Raabe, principalmente no meio cristão. Nenhuma pessoa cristã quer que sua filha tenha o nome de prostituta. Pois bem,
Ela sendo uma prostituta nos traz um outro pensamento. Deus não faz acepção de pessoas. Deus abençoou Abraão, que era o pai da fé, mas também abençoou uma prostituta. Por quê? Pela mesma coisa, por causa da fé. Então veja que aqui Abraão, um homem, Raabe, mulher. Então Deus não faz acepção de pessoas. Tanto homem quanto mulher, tanto homem de fé como uma mulher de prostituição, o Senhor ama igualmente. Então, como Raabe teve uma atitude corajosa, por que corajosa? Porque se ela fosse descoberta, ela e toda a sua família morreriam. Então, olha que interessante, ela teve tanta fé que correu o risco de morrer, porque ela realmente creu. Então, quando nós temos essa atitude de realmente crer, nós perdemos o que eu chamo de raciocínio. Parece que o nosso raciocínio ele é vão, parece que ele fica vago. Não é esse o ponto. Porque é só uma aparência, porque a fé, na verdade, ela é estruturada e somente uma pessoa que tem raciocínio consegue ter fé. Nenhuma pessoa sem raciocínio não consegue, não tem fé em nada, não consegue crer em nada. Mas a fé, o que eu quero dizer é assim. Vou te dar um exemplo simples, assim, só para a gente compreender melhor. Digamos que você tem fé, você vai sair para uma festa, vai ser uma festa ao ar livre, e você tem fé que não vai chover. Você tem toda a fé que não vai chover. Entretanto, o tempo está com aquelas nuvens negras, tomou todo o espaço, e raios, trovões e relâmpagos. Então tudo indica o quê? Tudo indica que vai chover. Mas o que você faz? Como você tem fé que não vai chover, você não leva o guarda-chuva. Ou, no caso das meninas, não leva uma sombrinha. Principalmente as meninas, né, que de repente está com a maquiagem, né? Mas ela tem tanta fé que ela observa, não vai chover, então não preciso da sombrinha. E o que o rapaz vai falar? Eu tenho fé que não vai chover, então não preciso levar o guarda-chuva. Ou seja, o nosso raciocínio parece não ser natural. Que qualquer pessoa, nesse caso, vendo uma situação dessa, com todas as nuvens, raios, relâmpagos e trovões, vai chover, né? Então vou levar um guarda-chuva, vou levar uma sombrinha. O cristão não leva. Por quê? Porque ele tem fé que não vai chover. Então, veja que o raciocínio parece ilógico, mas na verdade não. Na verdade tem muita lógica, porque a nossa fé está baseada não na sombrinha ou no guarda-chuva, nos raios, nos trovões, nos relâmpagos. A nossa fé está no Senhor que detém o tempo. Então, essa é a grande questão da fé, né? A fé parece tirar o nosso raciocínio, mas na verdade nós estamos muito lúcidos. Conclusão. Nesta lição, fomos desafiados a cultivar uma fé autêntica e viva, evidenciada por ações. Então, como é que eu tenho uma fé viva? É quando eu tenho a fé que realmente eu demonstro as ações. Eu creio que Deus vai fazer, então eu vou lá para estar pronto, para observar, para glorificar o nome do Senhor. Eu tenho fé que não vai chover, então não vou levar sombrinha, não vou levar guarda-chuva, eu tenho fé. Entre tantas outras coisas, aqui são exemplos simples, mas isso vale para toda a vida, para todas as questões. Eu tenho fé que o Senhor vai abrir uma porta de trabalho para mim, então vou levar meu currículo, já vou com a minha carteira de trabalho, já vou com a minha carta de recomendação da empresa, outra empresa que eu trabalhei, eu vou levar minha identidade, meu CPF, meu comprovante de residência, que eu já vou estar lá pronto. É só ele me chamar que eu já estou dentro. E às vezes você pode pensar, mas está muito difícil o trabalho e tem poucas vagas, você não precisa de muitas vagas, você só precisa de uma. E aquela sua vaga está lá te aguardando. Mas você tem que ter o quê? Tem que ter fé e atitude. Você tem que ter fé e estudar para entrar para aquela empresa. Você precisa ter fé, claro, você tem fé, mas você precisa ter atitude. Atitude. Então, jovem, tem atitude na vida. Ainda que você, como eu gosto de dizer, pode ser que não sirva para você. Mas eu costumo muito dizer que eu prefiro uma pessoa que toma uma atitude errada do que uma pessoa que não toma atitude nenhuma. Ter a atitude é extremamente crucial, ainda mais no mundo que nós vivemos hoje, né? As coisas acontecendo muito rápido, então as nossas atitudes precisam ser muito rápidas, muito instantâneas, de uma forma como raios e relâmpagos, né? Extremamente rápidos. Então nós devemos ter essa vida de atitude. A nossa fé, ela precisa realmente ser evidenciada pelas ações. Ou seja, as pessoas observam que você é cristão, não porque você é uma pessoa que vai à igreja, mas pelas suas atitudes demonstram que você é cristão. É muito interessante quando você está numa cidade completamente desconhecida da sua, ninguém te conhece, ou mesmo na sua cidade, mas que você nunca viu aquela pessoa, e a pessoa chega e te saúda com a paz do Senhor. E você pensa, como é que essa pessoa sabe que eu sou cristão? Como é que essa pessoa sabe que eu sou uma pessoa cristã? Não é possível. Eu estou vestido como todo mundo aqui, está todo mundo simples igual eu, não tem diferença. Tem. As atitudes
mostram que você é uma pessoa cristã, que você é diferente. A nossa atitude, além, claro, do brilho do Espírito Santo que está na sua vida. Então não se assuste se você estiver num lugar completamente diferente e a pessoa já vem te saudando com a paz do Senhor. Fique tranquilo, glorifique o nome do Senhor, porque as suas atitudes estão sendo de uma pessoa cristã, autêntica, que tem realmente uma questão que é viva e eficaz, né? Você é autêntico contra uma fé morta, né? Mas que a nossa fé seja viva para a glória do nome do Senhor. Hora da revisão. Número 1. Inutilidade, engano espiritual e testemunho ineficaz. Número 2. Não. As Escrituras Sagradas rejeitam a ideia de que as boas ações sejam meritórias para a salvação, ou seja, as ações sejam prioridades, sejam melhores, sejam maiores do que para a salvação. Número 3. A verdadeira fé sempre se manifesta em ações, embora as ações não sejam um substituto para a fé, mas uma expressão natural dela, ou seja, é um braço, né? Elas estão de mãos dadas. Né? Número 4. Abraão e Raabe. Número 5. Tiago conclui o capítulo 2 mostrando que assim como um médico que tem conhecimento para saber se uma pessoa está viva ou não, o crente é identificado se possui uma fé viva pela ação. Então é muito fácil nós observarmos, né? Você certamente deve conhecer algumas pessoas que dizem que têm fé, mas na verdade não tem realmente uma atitude de fé. A pessoa diz que tem fé, mas não age de acordo. Você deve conhecer algumas pessoas assim, né? E eu quero crer que você não seja uma dessas pessoas, né? E se você for, mude esse negócio. Ore ao Senhor, busque a Deus e torne-se um jovem com atitude, uma jovem com atitude para a glória do nome do Senhor. E Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Fica na paz.